Quando eu tinha 12 anos, cheguei à conclusão que todos no mundo, incluindo minha própria família, me odiavam. Eu nunca fui uma criança problemática, mas meus pais estavam sempre me tratando como tal. Por exemplo, eu precisava estar em casa antes das 17 horas todos os dias. Isso claramente restringia minha quantidade de tempo para brincar. Eu não tinha permissão para trazer amigos para brincar em casa, nem era permitido a ir à casa de qualquer outro. Eu tinha que fazer a lição de casa logo depois que eu chegava da escola, não importava o quanto tempo levasse. Meus pais se recusavam a me comprar qualquer videogame e me obrigavam a ler livros e em seguida escrever um relatório do livro, só para provar que eu realmente tinha lido. Agora, mesmo que essas regras listadas acima foram bastante frustrantes para mim quando criança, não foi a coisa que mais me chateou. O que realmente me machucava era a falta de compaixão em nome dos meus pais. Minha mãe era uma mulher amarga, que sempre me fazia sentir culpado pelos acidentes ou erros que eu cometia. Meu pai só demonstrava uma emoção: frustração. A única vez que ele falou comigo foi quando ele gritou comigo para receber os boletins escolares ou para me bater por mau comportamento. Mas já disse o suficiente sobre eles. Vamos falar sobre o psicólogo da minha escola. Para sua privacidade, vamos chamá-lo apenas de Dr. Tanner. Como a maioria das escolas secundárias dos Estados Unidos, um psicólogo está sempre disponível no campus durante o horário escolar para ajudar todos os estudantes que necessitam de aconselhamento emocional, acadêmico, social, comportamental e etc. Para ser honesto, eu nunca vi nenhum dos estudantes falando com o Dr. Tanner. Todos os dias, eu passava por seu escritório no caminho ao refeitório a espreitar através da pequena janela à sua porta. Ele sempre estava ali sozinho, trabalhando em algum documento. Eu imaginava que a maioria das crianças estava com medo de falar sobre seus problemas com um adulto, especialmente para um desconhecido. Por esta razão, eu levei 3 semanas para reunir coragem o suficiente para ir ao seu escritório. 7 de abril de 1993. Foi o dia que eu decidi expressar meus problemas com o Dr. Tanner. Durante a pausa para o almoço, eu estava à frente da sua porta do escritório e bati. Através da janela, eu podia vê-lo levantar a cabeça, sorrir e fazer um movimento para entrar. Assim eu entrei. Ele me cumprimentou com a introdução de si mesmo e perguntou meu nome. Dr. Tanner era um homem de muita fala mansa que parecia irradiar bondade. Em menos de 30 minutos, eu divagava com o Dr. Tanner sobre o modo que meus pais me tratavam e como eles não se preocupavam comigo por nada. Depois de um tempo, minha voz começou a tremer e parei de falar. O psicólogo ouviu pacientemente toda a minha situação de braços cruzados e sempre concordando com a cabeça. Eu meio que esperava que ele começasse a falar que eu estava enganado e que meus pais me amavam muito e blá blá blá. Mas ele não fez. Dr. Tanner se inclinou para mim com um sorriso no rosto e disse: "Fique sabendo, eu sou o melhor psicólogo escolar do mundo e prometo que vamos resolver isso." Eu revirei os olhos. "Tudo bem, mas como?" eu perguntei. "Eu tenho meus métodos. Eu sou um homem de palavra. Eu prometo que dentro de apenas um mês, a relação entre você e seus pais vai mudar para melhor e para sempre." Após uma breve pausa, ele continuou: "No entanto, eu preciso que você me faça uma promessa. Você tem que me prometer que vai vir ao meu escritório depois da aula amanhã e você não vai contar a ninguém que tivemos essa conversa hoje. Será nosso pequeno segredo." Eu prometi. No dia seguinte, voltei para o Dr. Tanner depois da escola. Foi por volta das 14 horas quando entrei em seu escritório.
Depois de outra recepção calorosa, ele me pediu para me sentar de frente à sua mesa mais uma vez. Ao me sentar, assisti Dr. Tanner fechar todas as cortinas da janela. Então ele sorriu. Agora nós temos toda a privacidade que precisamos. Começamos a falar sobre os meus gostos e interesses, meus assuntos favoritos da escola, meus professores menos favoritos e coisas desse gênero. Cerca de 1 hora de conversa, o Dr. Tanner me ofereceu um refrigerante. E de bom grado eu aceitei a oferta, considerando que meus pais nunca me permitiram antes beber refrigerante. Dr. Tanner estendeu a mão para o seu frigorífico e tirou 2 garrafas de refrigerante já abertas sobre a mesa. Depois, continuamos a falar sobre o que estava acontecendo na minha vida. Não demorou muito para que eu desmaiasse sobre o efeito de quaisquer drogas que o Dr. Tanner colocou na minha bebida. Levei 1 minuto ou mais para ajustar a minha visão embaçada ao acordar. E quando fiz, eu não tinha ideia do que pensar. Eu estava algemado em uma cama e minha boca foi selada com fita adesiva. Imediatamente comecei a entrar em pânico, me contorcendo e puxando as algemas, mas desisti logo em seguida. Meus olhos se arregalaram em descrença depois de olhar ao redor da sala. Havia cartazes de super-heróis fixados ao longo das paredes e fotografia dos atletas famosos nas prateleiras. No meio da sala, havia uma velha e enorme televisão, um Super Nintendo e vários cartuchos de jogos espalhados ao lado dele. Eu não sabia o que pensar. Aqui estou eu, em uma sala cheia de itens que a maioria das crianças morreriam para brincar. Eu provavelmente teria chorado de alegria se não tivesse sido algemado a uma armação da cama. Meu estômago afundou mais uma vez quando a porta se abriu. Dr. Tanner entrou. Ele sentou-se à beira da cama. Agora escute, disse ele. Lembre-se que eu estou aqui para ajudá-lo. E eu não queria machucá-lo, ok? Dr. Tanner removeu cuidadosamente a fita da minha boca e em seguida as algemas da minha mão. Meu primeiro instinto foi começar a chorar, mas algo sobre o Dr. Tanner me fez sentir seguro. Ele sorriu para mim. Você vai ficar aqui por um tempo, e durante esse tempo você tem permissão para brincar com todos os brinquedos nessa sala enquanto eu estou aqui na casa. Mas quando eu sair da casa, eu vou ter que algemá-lo uma de suas mãos em volta da cama. Você ainda vai poder assistir televisão, mas eu quero que você assista os canais de notícias quando estiver longe. Sentei-me em silêncio, ainda tentando processar a informação que ele tinha me dado. Então vá em frente, divirta-se. Eu estarei de volta quando for a hora do jantar. Ele se levantou da cama, atravessou a sala e clicou no botão de energia de TV antes de trancar a porta atrás dele. Vários minutos se passaram antes que eu percebi que o Dr. Tanner não estava brincando. Tudo o que restava para eu fazer agora era ligar o Nintendo e jogar Mario até anoitecer. Por volta das 19 horas, o Dr. Tanner voltou para a sala com 2 pratos de purê de batatas e tiras de frango. Eu finalmente reuni coragem para perguntar a ele quanto tempo eu ia ficar neste quarto. Bem, cerca de 1 mês, ele respondeu. Ou pode levar apenas algumas semanas ou mais. Eu só tenho alguns trabalhos que preciso fazer. Na manhã seguinte, eu acordei com a mão do Dr. Tanner batendo na minha cabeça. Ei, camarada, você não tem que acordar agora se não quiser. Apenas preciso colocar isso de volta. Ele sussurrou, apertando a algema de aço frio no meu pulso. Eu olhei para ele. Ele estava vestindo uma camisa de colarinho e calças, um casaco coberto por cima de seu ombro e uma mala ao seu lado. Ele parecia exatamente como ele sempre estava quando eu o vi em torno da escola. Antes de sair, ele colocou o controle perto de mim e disse-me para ligar e assistir o noticiário local. A primeira coisa que vi quando liguei era um segmento de
Notícias de última hora. Um oficial da polícia importante estava em cima de um pódio, cercado por pessoas com microfones. Temos vários investigadores trabalhando com o objetivo de identificar potenciais sequestradores, mas até agora não há nenhuma evidência. Membros do corpo docente afirmam que o menino tinha sido visto pela última vez em volta das 4 ou 5 da tarde no dia anterior. Comecei a me sentir enjoado quando uma fotografia minha apareceu na tela. Era a minha imagem do anuário do ano passado. Legendas para a fotografia exibia meu nome, minha idade, minha escola e minha cidade. Acima da minha imagem foram alternando títulos. FBI começa a busca por criança e possível sequestro em escola secundária. As filmagens ao vivo continuaram. E agora, minha mãe e meu pai se aproximaram do pódio. Ambos pareciam ter os olhos avermelhados. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe quando ela pegou o microfone. Eu nunca tinha visto tanta emoção vinda de minha mãe antes, que ela chorou ao vivo na televisão, gaguejando frases como: "Por favor, devolva meu filho. Por favor, devolva meu bebê de volta para mim. Eu sinto muito, por favor. Por favor, traga de volta para casa." Quando meu pai pegou o microfone, eu quase esperava sua atitude fria como sempre. Mas ele também tinha lágrimas em seus olhos. Ele implorou ao mundo para trazer seu filho para casa em segurança. E por fim, implorou por meu perdão. Eu sei que não tenho sido o melhor pai do mundo, mas eu gostaria de ter sido até agora. Por favor, me desculpe, filho. Por favor, traga ele de volta para minha casa. Neste momento, minhas emoções foram misturadas, pois eu nunca tinha visto nenhuma vez meu pai chorar. Me senti miserável ao que meus pais estavam sendo submetidos a tantos, mas ao mesmo tempo, eu senti um alívio. Agora eu sabia o quanto minha mãe e meu pai me adoram. Quase 4 semanas se passaram, e o Dr. Tanner tem me tratado com maior respeito. Ele me deixa de manhã algemado na estrutura da cama, mas retorna à tarde para almoçar e jantar comigo. Também conversávamos e jogávamos videogame junto. Eu nunca teria imaginado quão bom o Dr. Tanner era no Super Nintendo. Mas uma manhã, quando o Dr. Tanner me acordou antes de ir para o trabalho, notei um olhar severo em seu rosto. Eu também percebi que ele tinha acordado 3 horas mais cedo do que quando ele geralmente me acorda. É preciso ver as notícias hoje, sem exceções. Quero que você mantenha a televisão ligada o dia inteiro e preste muita atenção às notícias, afirmou ele severamente. Eu, é claro, obedeci e o vi sair do quarto. Cerca de 2 horas mais tarde, um segmento de notícias de última hora interrompeu o comercial de creme dental que estava assistindo. O título era: Restos humanos encontrados. 2 homens vestidos ternos ficaram de lados um para o outro e começaram a falar. Nós estamos descontentes para trazer essa notícia triste nessa manhã em relação ao caso da criança desaparecida no início deste mês. Um dos homens abaixou a cabeça enquanto o discurso folheou alguns papéis. Ele continuou. Restos de um corpo foram encontrados em um saco debaixo de um viaduto. Infelizmente, o corpo parece ser de uma criança, embora seja muito difícil distinguir. O corpo foi decapitado e queimado até as cinzas e ossos. A tela então alterou a visão para o helicóptero no alto da estrada. Dezenas de carros policiais se reuniram perto do fundo ao viaduto. A voz do homem ainda podia ser ouvida. Dentro da sacola, a polícia encontrou uma carteira de identidade do ensino secundário, rotulada como tal. A tela mostrou o cartão de identificação da escola,
que eu sempre mantive na minha mochila. O plástico derreteu, mas minha foto e o nome estavam intactos. Depois a câmera mostrou ao longo dos meus pais. Eles estavam sentados entre os jornalistas. O rosto de minha mãe deslizou uma careta dolorosa e meu pai chorava com a cabeça para baixo em seus joelhos. Desliguei a televisão neste ponto. Dr. Tanner voltou para casa muito tarde. Ele correu para o quarto, abriu minhas algemas e colocou uma garrafa d'água na minha mão. Ele colocou a mão sobre os meus ombros e sorriu. Eu te fiz uma promessa, não foi? Eu balancei a cabeça, lágrimas apertando seu caminho para fora dos meus olhos. Agora, você precisa me fazer uma promessa de novo, ele sussurrou. Ele me disse que eu precisava beber toda a água na garrafa. Isso me ajudaria a dormir. E que a partir de agora, eu nunca mais podia contar para ninguém que eu o conheci. Eu prometi. Eu disse que sou o melhor psicólogo escolar do mundo, não foi? Ele estava certo. Acordei mais tarde naquela noite. 8 de maio de 1993. Véspera do Dia das Mães, para me encontrar deitado no meio de um parque. Estrelas brilhando brilhantemente em todo o céu noturno. Eu reconheci o parque e não era muito longe de minha escola. Caminhei 1,5 km abaixo da estrada e vi minha casa. As luzes estavam apagadas no interior, mas eu podia ver meu pai, sentado no degrau que leva à porta da frente. Hesitante, eu o chamei. Ele levantou a cabeça lentamente, mas quando viu que era eu, ele ergueu-se, correu para mim de braços abertos, gritando meu nome. Minha mãe abriu a porta e saiu atrás dele. Dr. Tanner estava certo. As coisas mudaram para minha família e eu. Meus pais sorriam mais vezes e me tratavam com carinho. Eu não podia pedir um final mais perfeito. De vez em quando, eu vejo o Dr. Tanner pelo campus, falando em seu escritório. Raramente nós fazemos contato visual e muito menos falamos um com o outro. Mas às vezes, ele atira para mim uma piscada e um sorriso. Eu sempre vou manter minha promessa a ele e fingir que nunca o conheci. Mas sempre haverá uma questão que sempre vai atormentar minha mente. Quem que o Dr. Tanner decapitou e jogou abaixo do viaduto?